Olá, eu vou explicar para vocês superfície suave e orientação, vetor normal, vetores unitários normais e a área de uma superfície paramétrica. A nossa equipe é composta por José Marcos Batista, Paulo Henrique Batista e Rafaela de Oliveira. Para começar a explicar sobre a superfície suave, eu quero mostrar aqui vocês esse cubo que eu tenho aqui, a superfície suave desse cubo. Então, assim, na superfície suave, só vai haver, existe um único plano tangente a um ponto da superfície suave. Então, em cada ponto que tiver nessa superfície aqui, deixa eu parar, em cada ponto que tiver nessa superfície suave aqui, vai haver um único plano tangente a essa superfície. Então, aqui, ó, se a gente olhar o nosso ponto H, só vai haver um único plano tangente a esse ponto H na superfície suave. O único ponto tangente aqui na nossa superfície suave. Então, eu tracei aqui um plano tangente, que é esse plano azul aqui, ao nosso cubo, em relação ao ponto H. Então, é isso que nós vamos estudar aí na nossa superfície suave. Então, assim, podemos dizer que em cada ponto de uma superfície suave existe um único plano tangente a essa superfície no ponto. Então, as equações paramétricas, elas podem nos ajudar muito, né, nessa formalização de ideia de suavidade. Uma maneira conveniente de descrever o espaço, a noção de suavidade de uma superfície é dizer que essa superfície ela pode ser dividida em partes. Então, aqui em relação ao nosso cubo, deixa eu mostrar aqui novamente. Bom, como eu falei que a parametrização pode nos ajudar, principalmente se a gente conseguir dividir por partes essa superfície, eu planifiquei aqui esse cubo, tá? Então, ele planificado, eu tô conseguindo, ó, ele tá fechando e tá abrindo. Vocês estão vendo aí ele abrindo. Então, quando eu abro esse cubo, eu planifico ele. Quando eu planifico, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Então, eu tenho aqui a minha superfície suave dividida em 6 partes. E quando eu divido essa superfície suave em 6 partes, eu consigo aí admitir uma nova parametrização. Aí eu consigo aqui, ó. Aí eu consigo, Então, aí podemos dizer que em cada ponto de uma superfície suave S existe um único plano tangente a ela. E aí nós temos aqui, ó, quando eu divido ela por partes, eu tenho essa parametrização aqui, ó, o vetor R em U e V, x igual às componentes aqui U e V, Y e Z também, onde x é igual a x nas coordenadas UV, y igual às coordenadas UV e Z também nessas mesmas coordenadas. Então, essas derivadas aqui, essas parametrização aqui, elas vão admitir derivadas contínuas de todas as ordens para todo o V0 aqui, todo o V0 pertencente aos reais, nas derivadas primeiras que satisfazem a condição. A condição é essa aqui, ó, a derivada de R em U, nas coordenadas aqui UV, e as derivadas de R em V, nas coordenadas U e V, são linearmente independentes. Essa é a nossa condição. A condição é conhecida como condição de suavidade ou regularidade. Nós temos que os pontos de S, onde vão falhar essa condição aqui, os pontos do nosso espaço aqui, que for falhar essa condição aqui dessa derivada, tanto em relação a U como em relação a V, elas são conhecidas, né, como os pontos singulares. Então, os pontos que não satisfazem aqui essa condição são os pontos singulares. E isso se a gente tiver certeza que a nossa superfície ela é suave. Bom, se escolhermos uma má parametrização, pode nos levar aos pontos onde a condição de suavidade não é verificada. Mesmo que a superfície suave
Mesmo que a superfície seja suave, esses pontos a gente chama de pontos singulares. Então, reforçando aqui, né, nós temos a derivada de R em U e a derivada de R em V são linearmente independentes. Essa condição é conhecida como condição de suavidade ou regularidade. Os pontos de S onde falha a condição de suavidade para qualquer parametrização são chamados de pontos singulares. Aí nós temos esse exemplo aqui, o ponto P002 da esfera x² mais y² mais z² igual a 4 é um ponto singular da parametrização. De R em UV, né, o vetor R aqui em UV é igual a 2 cosseno de U, cosseno de V, 2 seno de U, cosseno de V, 2 seno de V. Então, já que no ponto P002 temos que o produto da derivada de R em U pelo produto da derivada de R em V é igual a 0, e então a derivada de R em U e a derivada de R em V não são linearmente independentes. Por que elas não são linearmente independentes? Porque elas deram igual a 0. Então, logo, né, no ponto P002 vai falhar a condição de suavidade da parametrização. No entanto, o P de 002 é uma singularidade falsa, pois S, que é o nosso espaço, nossa superfície suave, é uma superfície suave de fato usando a parametrização aqui, ó. Eu repeti novamente aqui, né, nosso último pedacinho, para a gente ver que, de fato, usando a parametrização de R em UV igual a UI mais VJ mais a raiz de 4 menos U ao quadrado menos V ao quadrado em K, se usarmos essa parametrização, nós vamos ter que a derivada de R em U direcionada para o ponto aqui vai ser igual a 1, 0, 0. E a derivada de R em V em relação ao ponto aqui vai ser igual a 0, 1, 0. Como as derivadas aqui de R em U e de R em V são linearmente independentes para a parametrização, a condição de suavidade é satisfeita. Então, nesse caso aqui, a gente viu que ela é linearmente independente. Então, escolhendo essa parametrização, se fosse escolhida a primeira parametrização que eu mostrei lá atrás, a condição não estava satisfeita. Vamos para o próximo aqui. Dado uma superfície suave em S em cada ponto P pertencente a S, temos dois vetores unitários normais a S. Se for possível escolher um desses vetores de maneira contínua em toda a superfície, dizemos que a superfície S é orientada. Nós já estamos falando aqui, ó, de orientação de uma superfície. Então, eu tenho essa superfície aqui, que eu chamei ela de S, né? E se ela tiver vetores unitários aqui, no caso nós temos dois vetores unitários, esse vetor aqui que é N1, que o N1 ficou aqui em cima, e esse vetor unitário aqui que é N2, se for possível escolher esses vetores de maneira contínua, né, em toda essa superfície, dizemos que S é orientado. Uma superfície S, ela está orientada quando escolhemos em cada ponto P pertencente a ela um vetor unitário normal a S, que varia continuamente com P. O campo de vetores N é chamado de um campo normal unitário. E aí observamos que S, né, essa superfície aqui está representada por R em UV, que pertence a R, os reais, nos pontos onde a condição de suavidade é satisfeita. E aí nós temos aqui, ó, N1, esse primeiro vetor aqui, ele vai ser igual ao produto da derivada de RU e de DRV sobre a norma dessa derivada aqui. E N2 vai ser o inverso da N1. Esses são os vetores normais da superfície aqui, que eu chamei essa superfície aqui de S, tá? A orientação de uma superfície suave por partes. Se uma superfície suave ela é orientada, aqui a superfície S, né, é limitada por uma curva fechada simples em C, podemos associar as orientações de S a um sentido positivo sobre C. Então, eu tenho aqui uma superfície suave, orientada, e ela é limitada aí por uma curva fechada. E aí, aqui a gente tem uma curva de C,
Podemos associar aí uma orientação, né? Que a orientação aqui sempre é o vetor unitário, no sentido positivo. Então, eu tenho esse vetor aqui nesse sentido, ele vem aqui, ó, e muda aqui a sua orientação. Por quê? Porque usando essa convenção, nós podemos orientar uma superfície suave por partes. Se a gente pegar aqui a nossa superfície, se nós usarmos essa convenção aqui, nós podemos orientá-la, né, da seguinte forma. Ela é formada por duas partes aqui, ó, tá vendo? Uma parte aqui e outra parte aqui, que a gente vai chamar essa parte de S1. Então, a gente vai chamar essa parte aqui de S1 e essa parte aqui de S2. O S tá feio, o importante é só lembrar que aqui é um S1 e um S2. Então, é o seguinte, nós vamos aqui escolhermos, né, um vetor unitário normal. Nós vamos escolher, deixa eu só puxar aqui a setinha. Nós vamos escolher aqui um vetor unitário normal, tanto de S1 como S2, de tal maneira que o sentido aí, que o sentido positivo dessa curvinha fechada aqui, que nós vamos ter em relação a esse espaço 1 aqui, seja o sentido oposto do sentido aí dessa curvinha aqui, no sentido S2. Se a superfície S, se a superfície S for formada por duas partes. Se ela for formada por mais partes, podemos aí fazer de forma análoga. Escolher também um vetor unitário de tal maneira, né, que em relação a esse S1, ao espaço 1, seja o sentido oposto no espaço S2. Então, eu vou mostrar uma possível orientação da superfície S de um cubo. Com esta orientação, essa é denominada superfície exterior do cubo dado. Então, se a gente fizer aqui essa orientação do sentido oposto aqui, a gente vai denominar de superfície exterior do cubo dado. Agora nós vamos para a área de uma superfície paramétrica. Então, seja S uma superfície paramétrica suave, representada pelo vetor R em UV, é igual a x UV na direção I, mais y UV na direção J, mais Z UV na direção K, nós vamos ter que U e V pertencem aí aos reais. Definimos as curvas coordenadas de S em um ponto. Então, aqui nós temos aqui, ó, a superfície S, e aí nós vamos definir aí as curvas coordenadas a um ponto. Podemos considerar a nossa U-curva, né? Aqui, ó, nós podemos considerar a nossa U-curva de R em UV com o parâmetro U, para representar o tempo, né? Então, o parâmetro U nós vamos utilizar para representar o tempo na direção aqui do vetor, nessa direção aqui, e o e desta forma a derivada de R em U vezes essa variação de U, né? A variação, por exemplo, aqui eu tenho essa planificação do que seria essa superfície aqui, tá? Então, aqui a gente tem que, se a gente marcar esse desenho que está aqui de forma planificada, o que a gente vai ter? Vai ter o 1 mais o U mais essa variação aí. Vai haver uma variação aqui em 1, já que a gente está usando para o tempo o parâmetro U. Então, a gente vai ter essa variação aqui. Então, essa variação vai ser o quê? O módulo, né, da derivada de R em U vezes essa variação aqui de U, representa o vetor velocidade de uma partícula que se desloca ao longo dessa U-curva aí. Quando o sofre um acréscimo, né, nessa variação aqui de du, a partícula move-se a distância de aproximadamente igual ao módulo aqui da diferencial de R em V vezes a variação aí de V, que essa variação aqui, ó, em relação a U, a gente tem V, em relação a U mais delta U, que é essa variação, a gente vai ter V mais
delta U a variação. Então, quando a gente acrescenta 1 aqui em U, né, quando a gente aumenta aqui a nossa U curva, nós vamos ter uma variação aqui também em V, né, na nossa velocidade, ou a nossa distância, que vai sofrer aí na nossa U curva, esse acréscimo. E analogamente, para o fixo, a partícula move-se a uma distância de aproximadamente igual a isso aqui, no tempo ΔV, ao longo da V curva de R em UV. Então, os vetores aqui de dr1 módulo aqui vezes delta U e o delta R aqui sobre V, esse módulo aqui vezes delta V, determinam um paralelogramo aqui, tá? Então, esse paralelogramo aqui, cuja área é dada por isso aqui. Então, a área desse paralelogramo que nós temos aqui, se a gente for calcular a área dele, vai ser ΔS, né? A variação aí de ΔS vai ser igual ao módulo da derivada de R em U vezes a variação aqui em U, delta U, né? O produto dela, o módulo do produto da derivada em U e da derivada de R em V vezes a variação aqui em V vai ser igual ao módulo do produto de dr em U e de dr em V vezes as duas variações aqui. Então, eu vou ter o produto das derivadas vezes o produto das variações, tanto em U quanto em V. E as partes de S, que corresponde ao retângulo aqui da área, né, dessa variação de DU e DV, aqui em R, é aproximada por esse paralelogramo aqui, e aqui nós temos aqui para calcular a área desse paralelogramo aqui planificado. Então, a área do nosso espaço S aqui é denotada por essa, definida por essa equação aqui. A equação aqui da integral dupla em R vai ser igual ao módulo do produto das derivadas de R em U, de R em V, vezes as duas variações, quando a integral existir e à direita. Se a nossa superfície aqui ela for suave por partes, a área de S é definida como a soma das áreas sobre cada pedaço suave de S. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigado e até a próxima.